Bom, pessoal, vou continuar aqui montando a árvore genealógica, né? Desde o paraíso, né, mencionado em Gênesis capítulo 5, versículo 3 ao 5, né? Nós já vimos isso em outros vídeos, tá? E daí então aconteceu foi montado esse gráfico até o dia do dilúvio, né? Eu marquei o dia do dilúvio com essa linha vermelha, tá? Interessante também para quem viu os vídeos anteriores, Metusalém, que era avô de Noé, tá? Ele morreu com 969 anos. Isso também comprova de que ele morreu bem na data do dilúvio, que provavelmente ele morreu no dilúvio, tá? Porque bate direitinho a data que ele morreu, né, com 969 anos, embora a Bíblia não faça menção do que ele morreu, mas quando ele morreu, segundo a árvore aqui genealógica, Noé tinha 600 anos de idade, e foi justamente no dia que aconteceu o dilúvio. Então provavelmente Metusalém ele morreu lá no dilúvio, né, que era o avô de Noé. Uma outra coisa aqui, em uma correção de um vídeo anterior aí que eu fiz, dizendo que Sem era o filho mais velho, né? Na realidade eu estou errado, tá? Eu fiz essa leitura, né, como Sem o filho mais velho, então há uma correção, né? Errar, né? Todo mundo pode errar, mas há uma correção de que Sem não era o filho mais velho, tá? Vou explicar por quê. Bom, primeiramente, aqui no livro de Gênesis, capítulo 5, versículo 32, diz que Noé tinha 500 anos de idade quando ele teve 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Porém, esses 3 filhos que Noé teve, eles não eram gêmeos, né, ou trigêmeos, tá? A Bíblia faz menção de que havia um mais velho, um mais novo, né? O mais novo era seu filho Cã, né? Diz que era o filho caçula, né? Era o mais novo. E, bom, e uma leitura aqui, ó, sobre Jafé, se nós lermos aqui na íntegra, em Gênesis capítulo 10, versículo 21 e 22, diz o seguinte: Sem, antepassado dos filhos de Eber, e irmão de Jafé, o mais velho, também teve filhos. Então, como vocês podem notar, quem era o mais velho, na realidade, era Jafé, tá? Então, isso significa que quando Noé tinha 500 anos de idade, ele começou a ter filhos. E o primeiro filho que ele teve, que no caso era o mais velho, foi Jafé, certo? E daí, então, ele teve 3 filhos, segundo a Bíblia, Sem, Cã e Jafé. Eu vou apagar aqui, né? E correção aqui, ó, pelo livro de Gênesis, capítulo 11, versículo 10 e 11, diz o seguinte: E essa é a história de Sem. Sem tinha 100 anos de idade quando se tornou pai de Arpaxade, 2 anos após o dilúvio. Então, fica bem claro de que Sem, ele teve o seu filho, né, depois de 2 anos após o dilúvio. Então, se nós pegarmos aqui, ó, essa barrinha verde, tá? Essa barrinha verde, ela corresponde a 100 anos de idade, tá? Então, se pegarmos 100 anos de idade e colocarmos ele aqui, ó, vou colocar ele aqui, ó, após o dilúvio. Então, ó, 100 anos de idade após o dilúvio, ele teve Arpaxades, tá? Então, veja só, aqui temos 2 anos de idade, a linha vermelha é o dilúvio. Depois de 2 anos de dilúvio, Sem tinha quantos anos? Tinha 100 anos. Então, vamos colocar ele nessa linha. E aí, essa linha aqui, ó, é onde ele teve um filho chamado Arpaxades, tá? Que foi o seu primogênito. E aí, então, fica claro de que
Noé teve seu filho Sem com 502 anos de idade. Perfeito? Essa é uma observação importante, tá? Para que a árvore genealógica aqui ela funcione corretamente. Bom, então aqui nós temos a árvore genealógica, né? Jafé seria o filho mais velho, conforme já relatado, e Sem, ele viveu no total 600 anos de idade. Então Sem ele morreu aqui, ó, com 600 anos, né, conforme é registrado aí em Gênesis 11:11, tá? Bom, o que é interessante é a faixa aqui, ó, de Noé, quando Noé morreu, né? Então, vamos pegar a primeira linhagem. Sem teve um filho chamado Arpaxed, tinha 100 anos de idade, tá? Ele teve um filho chamado Arpaxed, né? Essa linha vermelha é o dilúvio, tá? Daí então Arpaxed teve um filho chamado Selá, quando ele tinha 35 anos. Selá teve um filho chamado Eber, com 30 anos. Selá teve esse filho. Eber também teve filho, teve um filho chamado Peleg, tá? Ele teve esse filho com 34 anos. Peleg teve um filho chamado Reu, que com 30 anos, né? Ele teve esse filho. Daí então Reu teve um filho chamado Serug, né, com 32 anos. Serug teve um filho chamado Naor, com 30 anos de idade. Serug teve esse filho. Naor, quando tinha 29 anos, teve um filho chamado Terá. E daí Terá era pai de Abraão, né? Então Terá, ele com 70 anos, ele teve um filho chamado Abraão. Mas todos eles tiveram vários filhos, né? Teve mais de um filho, filhos e filhas. Agora é interessante nós pegarmos aqui, ó, por exemplo, que quando Noé, aqui é a idade de Noé no dia que Noé morreu, tá? Então quando Noé morreu, por exemplo, Sem, o filho dele, Sem, ele viu a morte do pai dele. Sem tinha 448 anos. O filho de Sem, Arpaxed, também viu a morte de seu avô, né, com 348 anos, tá? Selá, né, o seu bisavô, ele viu a morte do seu bisavô. Selá tinha 313 anos, tá? Eber tinha 283 anos quando viu a morte também de seu avô, né, Noé, né? Peleg, ele não conseguiu ver a morte de Noé. Na realidade, Noé viu a morte de Peleg, tá? Mas Reu acabou vendo a morte de Noé. Reu, ele tinha 219 anos. Serug tinha 187 anos quando viu a morte de Noé, por assim dizer, né? Naor, ele já não viu a morte de Noé, e Noé viu a morte de Naor, tá? Terá, olha que interessante aqui, que já era pai de Abraão. Terá tinha 128 anos quando Noé morreu. Olha que legal isso aí, né? É importante. E Abraão, ó, mais importante ainda, que Abraão viu a morte, provavelmente, não sei se estava lá, mas ele viu a morte, provavelmente, de Noé. Abraão tinha 58 anos de idade quando
Noé morreu, né? Isso aí é bem legal também, né? Bom, e a data da morte deles, né? Vamos pegar a data então da morte deles aqui, né? Mostra que Sem morreu com 600 anos, Arpachsad morreu com 438, Selá morreu com 433, Eber morreu com 464, Peleg, né, morreu com 239 anos, tá? Ele não viu a morte de Noé. Reu morreu com 239 anos, tá? Ele viu a morte de Noé. Serug morreu com 230 anos, tá? Naor morreu com 148 anos. Terá morreu com 205 anos. E Abraão morreu com 175 anos. O interessante de tudo isso é saber que Deus preservou, né, por assim dizer, a vida de Noé até os dias de Abraão, quando Abraão tinha 58 anos, né? Isso é interessante porque, visto nos vídeos passados, olha como a história fica fresca, né? Noé, ele morreu com 950 anos. E Noé, ele não viu a morte de Adão, tá? Mas Lameque, que era pai de Noé, Lameque tinha 56 anos, que era o pai de Noé. Lameque tinha 56 anos quando Adão morreu, tá? Então Adão morreu, Lameque tinha 56 anos. E aí depois passou um tempo e nasceu Noé. E daí então, veja que coisa interessante, né? Noé viveu também bastante tempo, né? 950 anos, e deu tempo para, por assim dizer, a história tá bem fresca, né? Ou seja, o pai de Noé conheceu Adão, o pai de Noé conheceu Adão e Abraão conheceu Noé, por assim dizer, né? Muito interessante aí. Bom, mais para frente eu vou estar preenchendo mais, né? Vou deixar disponível esse gráfico para download aí, tá bom? Se inscrevam no canal, compartilhe com os amigos e até uma próxima.